Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do quarto ano do Colégio Emaús. Olá, turma, tudo bem? Bom, então nessa videoaula vamos falar aí um pouquinho mais sobre os grupos, tá? Principalmente aí das avencas e das samambaias, né? Falar dos grupos do reino vegetal ou do reino das plantas, como a gente já citou. Finalizar, então, este conteúdo, né, o conteúdo das plantinhas, para posteriormente começar a aprender sobre os animais, beleza? Então, muita atenção, já separem o seu caderno aí para suas anotações, tá? Nesta videoaula, não precisa de acompanhar pelo livro, eu vou passar um conteúdo um pouquinho a mais e fazer um resuminho aí do que a gente já aprendeu sobre as plantas para fechar esse conteúdo, beleza? Então, caderno e lápis e borracha para iniciarmos a nossa videoaula. Avencas e samambaias. Samambaia, avenca. São os principais representantes das pteridófitas. Vocês já estão acostumados com os nomes, não é mesmo? Pteridófitas, briófitas, angiospermas, gimnospermas, são os nomes aí, né, dos principais grupos, dos grupos do reino dos vegetais. Então, as samambaias e avencas são pteridófitas. Como eu posso dizer também que um pé de manga é uma angiosperma, tá? Lembra das características das angiospermas? Então, se você não lembra, volta lá e assiste lá as videoaulas, beleza? Muito importante. Vai que cala na prova uma questão assim. Cite, marque a alternativa que está representado espécies de plantas que são consideradas pteridófitas. Aí você tem que lembrar que são as samambaias e as avencas. Então vamos lá, elas são as primeiras plantas vasculares a surgirem, tá? O que são plantas vasculares, pessoal? Possuem vasos condutores de seiva. Essa característica lhes permitiu atingir tamanhos maiores, conquistando diferentes nichos ecológicos. O que é nichos ecológicos? Lembram que a briófita ela está exclusivamente em um ambiente sombrio, né, mais úmido? Agora a pteridófita não. Ela consegue sobreviver em outros habitats, em outros ambientes. Nicho ecológico, então, é como se fosse outros ambientes, tudo bem? Briófita está restrito a um ambiente sombrio, né, mais úmido, e a pteridófita não. A pteridófita ela consegue, né, sobreviver aí mais em um ambiente terrestre. Por quê? Porque são plantas avasculares. Me explica melhor isso daí. Pois elas possuem vasos condutores de seiva. Apesar disso, as pteridófitas, assim como as briófitas, continuam dependendo de água para sua reprodução, restringindo sua distribuição a ambientes úmidos. Então, olha só, não é que as pteridófitas podem agora sobreviver em um ambiente terrestre, que ela não precisa de água, não, né? Sim, ela precisa principalmente para a sua reprodução, tá? Então, briófitas, pteridófitas, precisam de água para a sua reprodução. Angiosperma precisa? Para a sua reprodução? Pergunta de prova, hein? Pode anotar aí no cantinho também. Angiospermas, gimnospermas, briófitas, pteridófitas, todas necessitam de água. É óbvio, porque é o mineral fundamental aí para elas fazerem, né, crescerem e se desenvolverem. Mas para a reprodução, como que as angiospermas se reproduzem? Polinização, né? É um tipo aí de processo em que os insetos vão ajudar aí no processo de formação de novas sementes, novos frutos que podem ser gerados em novas plantas, beleza? Mas para a reprodução, as briófitas e as pteridófitas necessitam de água,
Tudo bem? Bom, então vejam só, as pteridófitas são as primeiras plantas a apresentarem tecidos especializados na condução de substâncias dentro dos seus organismos, os vasos condutores de seiva. Lembra que eu disse aí que parece um pouco com os nossos vasos sanguíneos? Só que não é vaso sanguíneo, são vasos condutores de seiva, tá? Que podem ser chamados aí, ó, de xilema e floema, tá bom? Xilema e floema, tá? Não preocupe com o nome agora. Lembram que o que são vasos condutores de seiva, tá bom? É uma característica que surgiu aí nas pteridófitas, né? Elas possuem essa característica, por isso elas podem sobreviver em um ambiente terrestre, mas ela precisa de água ainda, não esqueçam disso. Mas vejam só, briófita possui vasos condutores? Não, ela não sobrevive só em um ambiente úmido. Briófitas não possuem vasos condutores de seiva. Grupos que vão possuir pteridófitas, angiospermas e gimnospermas. Tudo bem? Então, mostrando então a diferença, né, das folhas de uma avenca e de uma samambaia. Percebam que ela possui esporos, pessoal, tá? Nas folhas de samambaia, que auxiliam aí no processo de reprodução das pteridófitas, tá? A avenca possui as folhas aí um pouquinho maior, não é mesmo? Os folíolos mais quadrangulares, diferente do folíolo de uma samambaia. Importante lembrar que folíolos são essas estruturas menores que compõem a folha, tá bom? Relembrando aí, então, as gimnospermas possuem vasos condutores de seiva? Sim. Briófita não, tá? Briófita não possui. Então vejam só, vamos voltar aqui um pouquinho. O que são plantas vasculares? Plantas que possuem vasos condutores de seiva. Quais grupos de plantas podem ser consideradas vasculares? Olha só, isso daí é importante, hein? Pode anotar aí. Vejam que a gente muda só o formato de fazer a pergunta, beleza? Plantas vasculares são aquelas que possuem vasos condutores de seiva. Quais plantas são consideradas plantas vasculares? Briófita? Não. Pteridófita, angiosperma, gimnosperma. Beleza? Pteridófita, aí os vasos condutores, gimnospermas. Então vejam só. Do grego, né, que significa gímenos, nu, como a gente já falou, esperma, semente, semente nua. Olha aqui uma semente, pessoal, tá? De uma gimnosperma. Ela não possui fruto. Ela vai possuir, então, um outro tipo de reprodução, tá bom? Diferente também de uma angiosperma, tá? Mas não preocupem com o tipo de reprodução dela. O que a gente tem que lembrar? Possui semente? Quais grupos de plantas que podem possuir semente? Olha, uma outra pergunta interessante, não é mesmo? Gimnospermas e angiospermas. Então, as gimnospermas, assim como as pteridófitas, são plantas terrestres que vivem preferencialmente em ambientes de clima frio ou temperado. Neste grupo, inclui-se as plantas como os pinheiros, as sequoias e as ciprestes. Beleza? Então, olha só. Ambiente terrestre. Plantas que vivem em ambiente terrestre. Gimnosperma, pteridófita e angiosperma. Angiosperma é um grupo ainda tão grande, pessoal, tão grande, que podem existir algumas espécies que vão habitar aí
ambientes com muita disponibilidade de água. Geralmente nos mangues, pessoal, mangue pode anotar aí no cantinho também que é importante, tá? Nós vamos falar futuramente também sobre os mangues. São biomas, tá? Ecossistemas que apresentam muitas plantas, árvores de diferentes espécies, tá? Que sobrevivem em um ambiente com muita água. Geralmente o mangue ele vai habitar regiões entre o mar e rio. Então ele habita no mangue existe uma mistura de água doce com água salgada. Então pode haver ali, por exemplo, algumas angiospermas, não gimnospermas, tá? Algumas angiospermas que vão sobreviver em um ambiente um pouquinho mais úmido, ou seja, um ambiente com mais disponibilidade de água, beleza? Mas não que todas angiospermas vão sobreviver assim. A maioria delas, né, vão sobreviver em um ambiente terrestre, que é uma característica também das gimnospermas, tudo bem? Então, características comuns entre gimnospermas e angiospermas: produção de semente. Podemos falar aí de porte. Geralmente as duas são as únicas representantes que possuem um porte de árvore grande, que a gente chama de porte arbóreo, tá? Já as pteridófitas e as briófitas são de pequeno porte, tá? Né? A gente não encontra aí uma pteridófita do tamanho de um pinheiro, tá? Então, as árvores de porte arbóreo, ou seja, grande, são consideradas aí ou gimnospermas ou angiospermas, tá? Diferença de gimnospermas para angiospermas. Diferença: presença de fruto, ausência de fruto nas gimnospermas e presença de fruto nas angiospermas. Olha só aí que jabuticaba bonita e suculenta, não é mesmo, pessoal? É um grupo mais diversificado, tá? Existem milhões de espécies de angiospermas. Algumas, como eu já disse, podem habitar em um ambiente com muita disponibilidade de água, um ambiente com pouca disponibilidade. Geralmente, na nossa região, pessoal, o bioma cerrado também, que pode anotar aí também, que é muito importante, nós vamos estudar, né? É um ambiente seco, com pouca disponibilidade de água, só que certa época do ano vai chover muito. Então, no Cerrado, não só no Cerrado, mas no Brasil, é difícil da gente dividir as 4 estações: primavera, outono, inverno, verão. É difícil da gente conseguir delimitar direitinho. A gente pode dividir entre época de cheia e época de seca. Época de cheia vai chover muito e época de seca não chove muito, tá? E mesmo na época de seca, onde não vai ter muita disponibilidade de água, as plantas que habitam o cerrado possuem características que fazem com que ela consiga sobreviver mesmo estando sem água nenhuma e produzindo ainda frutos e flores, né? Então, as angiospermas produzem raiz, né? Característica também comum aí de todos os grupos, tá? O caule, folha, flor, semente e fruto. Considerando essas estruturas, percebam que em relação às gimnospermas, as angiospermas apresentam duas novidades. Quais são elas? As flores e os frutos, como a gente já relatou aqui diversas vezes. Vale lembrar também o processo de reprodução delas, né? Relacionando aí com os seres polinizadores. Quem que são eles? Os seres vivos que conseguem fazer aí o processo de polinização, tá? Que vai ser extremamente importante aí para a reprodução
as angiospermas. E finalizando aí, quem são essas? Bonitinhas aí, as briófitas. Grande maioria das espécies é terrestre, né? E um ambiente úmido e sombreado, tá? Então, um ambiente terrestre, só que um ambiente úmido, ou seja, água, tá? São plantas avasculares. Olha aí, ausência de vasos condutores de seiva. Não há. Os líquidos são conduzidos por difusão célula a célula. Aí não precisa de preocupar muito como que ocorre esse processo de difusão de célula a célula. Temos que lembrar que elas são avasculares. Não possuem os vasos condutores. Xilema e floema, aquela imagem que a gente viu no início da aula. Estamos falando de quem? Das briófitas. Bom, pessoal, finalizamos então a nossa videoaula de hoje, tá? Finalizamos esse conteúdo. Façam a página 102 lá, Hora de Brincar, muito legal, muito interessante. Façam a página também 114, o Pensar e Resolver, beleza? Fazemos correção, tá? Para iniciar aí o próximo conteúdo. Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.